do Caxias, pelo amor de Deus, ele não saiu do lugar. É uma loucura, né? Ele se falou, siga-me, deixou o pessoal ir, e ele ficou. Então, é uma é um trabalho de formiguinha que o pessoal da história faz no sentido de trazer a verdade à tona. É ou não é, Rafael? É porque também tem uma questão metodologicamente complicada na história. A história não é uma ciência exata, então a gente não tem verdade. A gente tem interpretações e possibilidades de. É, então, ou seja, às vezes a gente constrói um consenso social de fontes, de análise, mas, de fato, dizer que essa visão é muito positivista da história como condutora da verdade. A gente não é um tribunal onde a gente vai avaliar o que é certo ou errado. A história deveria ser um elemento que busca cada vez mais indícios, fontes, problematizar, perguntar o que aconteceu nesse passado. E, óbvio, aproximar esse passado da história das pessoas comuns, né? Não das grandes personalidades que vocês estão falando. Eu concordo plenamente. A gente tem feito uma revisão muito grande com relação à forma de contar e de interpretar essa história. E eu concordo plenamente, é verdade. E tem que ser feita, né? Porque senão a gente fica uma história dos grandes heróis. E se me permite a contribuição, tem uma questão também aqui muito interessante. Na verdade, esse movimento de analisar os processos históricos a partir dos grupos que não são os grupos do Estado exatamente, é algo que tem, sei lá, 30, 40 anos, né? E aí tem penetrado no ensino de história, deve ter o quê? Uns 15, 20 anos, da nossa geração para cá mesmo. Por quê? Porque mais pessoas, tem uma questão também socioantropológica, mais pessoas, né, dos grupos sociais que normalmente são segregados, eles estão se inserindo na universidade, e aí essas pessoas estão levando preocupações que antes não existiam, né? E essas preocupações desses estudantes, né, que estão vindo de setores universitários que não chegavam ao espaço universitário, estão também trazendo outras perspectivas e trazendo a história, né, uma leitura da história a partir de grupos que antes eles eram ignorados, né, os chamados esquecidos da história. E é a história que a história não conta, né? Exatamente. Esse movimento já tem uns 20 e pouco, quase 30 anos. Né? Mas, e nós tivemos um revés agora. Né? Por conta da BNCC, é todo um movimento que buscava estudar a história numa perspectiva mais decolonial, né? Uma história menos colonializada, uma história, uma leitura histórica dos processos. A partir disso que nós estamos expondo agora, nós tivemos um retrocesso por conta dessas novas bases nacionais comuns curriculares. Mas é isso, a gente vai atuando aí às margens. É isso mesmo. Mas o trabalho de vocês é um trabalho de formiga, né? É um trabalho lento, porque desmitificar toda essa mitologia que tem em torno dos nossos grandes heróis, né? Aqueles heróis que estão no retrato, é terrível. Né? Você desmentir aquilo que por anos e anos e anos foi a verdade absoluta, é um trabalho muito exaustivo. Eu admiro muito o historiador por causa disso. Só para completar, a vitória de termos leis, né, que tornou obrigatório a estudar a história afro-brasileira e a história indígena no currículo, isso aí já foi século XXI, então, assim, recente, né? E, Luiz, uma coisa que nós temos que mudar também, a gente tem que parar de sambar, né, essa samba da Imperatriz lá no Carlos de Valongo. Acho que a galera não está gostando mais não, cara. Coisa de comunista. Chega de sambar lá a samba da Imperatriz no Carlos de Valongo. Alguns alunos estão reclamando. Podemos ir? Vamos lá. Então, pode ir. Estou esperando. Eu coloquei aqui, eu não vou nem ler isso aqui, tá? Eu coloquei aqui um resumo que eu peguei até na internet, entendeu? Que eu não tive saco de ficar fazendo, eu peguei na internet porque eu concordei com tudo que está aqui. É um resumo de cada personagem de destaque dentro do livro. Como são muitos, não é?
eu coloquei em 2 colunas, só para vocês se situarem, né? E os que leram ou os que viram o filme se relembrarem, né? Dar uma oxigenada aí na memória sobre esses personagens, né? O mais importante que vocês entendam é que a maioria dos personagens do Lima Barreto nesse livro são tipos. Todos os militares, né? Personagens militares, são tipos, são, vamos dizer assim, caricaturas do que era o militarismo na época, entendeu? Eles são muito tipos. As mulheres típicas do subúrbio. Há 2 personagens que não são tipos. Um deles é o Policarpo Quaresma e o outro é a Olga. A Olga, que é afilhada do Policarpo, ela é uma mulher que aceita ou que trilha o caminho que toda mulher na época trilhava, tinha que casar para poder ser respeitada, aquela coisa toda, mas ela tinha total consciência de que aquilo teria que mudar. Então, ela não é um tipo, ela é alguém atuante. Então, há 2 personagens importantes nesse livro, que são a Olga, apesar de uma participação muito leve, entendeu? E ele, Policarpo Quaresma. Agora, vamos lá, vamos ver o Policarpo Quaresma, Lulu. Dá uma olhada, dá uma virada nisso aí. Eu peguei fotos do filme, tá? Eu achei brilhante a atuação do Paulo José, como sempre, né? Paulo José é incrível, eu tenho muita pena do Paulo José. Paulo José agora está praticamente mudo, né? Não com Alzheimer, mas com mal de Parkinson, né? Um cara que vivia da voz, quem cuida dele é minha filha cuida dele, a minha filha é fonoaudióloga do Paulo José, e não é fácil, né? Paulo José é maravilhoso, e foi maravilhoso como Policarpo. Engraçado que antes de ver o Paulo José no filme, eu tinha essa imagem que ele construiu do Policarpo. Sabe aquela coisa quando o filme não te decepciona depois de você ler o livro? Foi o que aconteceu com o filme do Paulo Santiago, se eu não me engano, é Paulo Santiago, morreu semana passada, o diretor desse filme. Uma pena, né? E eu trouxe o Paulo José porque acho que o Paulo José fez um Policarpo muito perfeito, muito igual ao que o Lima Barreto criou. Então, esse livro ele é dividido em 3 partes. E eu, se fosse o Lima Barreto, teria colocado os tristes fins de Policarpo Quaresma, porque tudo dele resulta num triste fim. O primeiro fim dele é quando ele coloca na cabeça dele que o Brasil pertence ao índio. O Brasil é do indígena, né? Através de estudos, ele tem muitos livros sobre isso, e ele acaba entendendo que nós somos invasores, que a pátria é do índio, a língua tem que ser do índio, e ele vai aprender o tupi, que o Lima Barreto chama de tupi-guarani, não é? Não existe a língua tupi-guarani, existe a língua tupi e existe a língua guarani, mas as pessoas antigas falam, ele sabe falar tupi-guarani, ou é tupi ou é guarani, entendeu? Mas ele aprendeu a falar a língua indígena, aquela loucura, e essa ideia vai crescendo dentro dele de tamanha, né? Ele é um escrivão do Ministério da Guerra, que ele começa a redigir o trabalho dele começa a ser redigido todo em língua tupi-guarani, né? E ele que escrevia, e o chefe dele só assinava, nem lia. Quando, de repente, o chefe dele é chamado pelos superiores. O que é isso aqui?
e o documento está todo escrito na língua dos indígenas. E ele aí começa a dizer, não, a gente tem que... Eu quero solicitar que a língua brasileira seja a língua indígena, e que não sei o que. Ele começa a entrar nessa paranoia, ele começa a ir trabalhar de cocar, essa foto aí está bem ilustrada, ele vai de fraque e cocar. Aí o pessoal do Ministério vê que ele não está certo da cabeça e internam ele no manicômio, que é o que está aqui embaixo. A foto que está aqui embaixo é ele sendo internado no manicômio, numa camisa de força. Vocês estão vendo? Ele mora, né, na São Januário. Lá em São Januário, é engraçado que o Lima Barreto não fala assim, na rua São Januário, é na São Januário ou no São Januário, ele sempre se refere a isso. Eu botei isso para vocês verem aqui. Esse louco que está aí, esse de camisa vermelha, de farda vermelha, a coroa dele é toda feita de talheres, ele era completamente maluco, né? E ele com esse espírito de liderança, ele vai comandando esses malucos, né? Bom... E tem um negócio legal só, Catarina, que ele se autodeclara Dom Pedro III, que a República coroou ele. Então, ele é uma crítica até mesmo àqueles saudosistas da monarquia, né? Exatamente, ele tá vestido como um rei, né? E a coroa dele é muito engraçada, porque os garfos fazem exatamente aquele movimento de coroa, né? E tudo improvisado, feito numa tira, num boné, e a coroa dele. Aí, esse momento do livro, que é a primeira parte, tem um viés cômico muito frouxo. Você volta e meia, você está rindo das peripécias do Lima Barreto. Desculpa, do Policarpo. O Lima Barreto, ele consegue trazer humor para essa desgraça. Entendeu? Você ri daquilo, porque realmente é engraçado. Então, ele joga o humor todo nessa primeira parte, que é mais, talvez seja o fim dele mais suave, porque é o fim que lhe dá uma redenção. Quando ele sai do manicômio, a Olga, ele tinha um amigo chamado Ricardo Coração dos Outros, que era o professor dele de violão, porque ele queria ressuscitar, ou ele queria trazer a modinha brasileira como a música oficial do Brasil, e não aquela música clássica, entendeu? Então, ele aprende violão, ele sabe tocar violão com o Ricardo Coração dos Outros, e muitas pessoas aconselham a ele, né? Olha, você está com Capadócio. O tocador de violão naquela época, o violonista naquela época, era considerado um funkeiro. Era visto com os olhos que hoje a burguesia vê o funk. Vê o funkeiro, vê o rapper, entendeu? Nem o sambista é tão marginalizado hoje quanto é o funkeiro. E, nessa época, o tocador de violão estava nesse mesmo degrau que hoje está o rap e o funk. E eu acho isso uma coisa deprimente, né? Porque você tem no funk, você tem no hip hop, né? Uma cultura riquíssima e que você despreza, a elite despreza. Eu acho muito engraçado que a elite despreza, mas eu digo isso sempre para os meus alunos no colégio, na sala de aula, que você vai na festa de 15 anos, aquela festa maravilhosa, aquela valsa europeia, aquilo tudo, mas quando chega no final da festa, a mãe da noiva, a mãe da garota, a avó da garota, o pai da garota, todo mundo bota a mão no joelho e vai até o chão, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E o violão, nessa época, fazia essa mesma coisa.
entendeu? Quando eles se reuniam nos saraus, tocavam violino, aquela coisa, não sei o quê, aí acabava tudo em samba depois, em choro, que ainda não tinha, assim, o samba ainda não tinha essa projeção que tem hoje, era o choro. E ele queria promover o choro como a música oficial, pelo menos da cidade, entendeu? Então, esse viés cômico está todo entranhado nessa primeira parte. Por que, que o final dessa parte, esse final trágico dele, ele acaba como louco, né? É uma redenção. Porque a Olga, o Ricardo Coração dos Outros e o pai da Olga aconselham ele a comprar um sítio em Minas Gerais. E aí começa a segunda parte, que dirige o Policarpo Quaresma para um segundo fim. Ele vai para o sítio do Sossego. Lulu, dá uma andadinha aí para mim. Mas antes da gente sair dessa parte, eu trouxe isso aqui para vocês. Isso aqui são casarões da Rua São Januário. Tá? A casa do Policarpo Quaresma era mais ou menos uma coisa como essa. Eu peguei isso num blog, tá? A Vida numa Boa, tá? Num blog que falava exatamente do Policarpo Quaresma. E aí ele mostra os casarões que ainda tem na Rua São Januário e que nos remetem mais ou menos àquela descrição da casa do Policarpo Quaresma no livro, né? Casas com alpendre, coisa que não tem mais. O alpendre é essa varandinha, tá vendo que tem uma marquise na casa de cima, tem uma marquise lateral? Aquilo era uma grande varanda, chamava-se alpendre. Hoje não tem mais, hoje as casas não têm mais alpendre, né? E o Policarpo gostava muito de se reunir no alpendre, tocando violão, aquelas coisas, né? Então, ele faz, o Policarpo Quaresma, o Lima Barreto, faz 3 referências a São Januário, quer dizer, mostrando que ele morava mesmo ali, né? Ele nasceu em Laranjeiras, mas ele se firma na São Januário, né? E aí ele diz o seguinte: antes de se mudar para o sítio do Sossego, para onde foi em busca do Brasil da abundância e encontrou saúvas, Policarpo Quaresma morava na Rua São Januário. Há 3 referências a ela no romance, e é curioso que em 2 delas tem-se a impressão de que a rua é um bairro. Lembra que eu falei ontem para vocês? Eu acho que São Januário é um bairro que fica dentro de São Cristóvão. Eu falei para você e para o Lulu, eu acho, e não é só a rua mesmo, mas que o Lima Barreto trata como se fosse um bairro. Ele foi lá no São Januário, olha só, olha como ele diz. Não gastava nesses passos nem mesmo 1 hora, de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde sem erro de 1 minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada de São Januário. É a própria Rua São Januário. Entendeu? Ele morava perto da Barreira do Vasco, ele morava perto do campo do Vasco, do estádio de São Januário. Entendeu? Então, vamos lá, pode ir, Lulu. Quer falar alguma coisa, Lulu, sobre isso? Microfone, alô, alô, alô. Não, sobre isso, só uma coisinha, né, que quando a gente analisa geograficamente, né, os espaços, em muitos bairros ainda, especialmente nos subúrbios, eu sou natural, né, sou cria de Marechal Hermes, e existe essas permanências, né, essa arquitetura mais antiga. É tão bonito, em Botafogo, também, onde você está, tem muita coisa antiga ainda preservada, mas... Está tudo tombado. Se não tombar, não houver esse tipo de proteção, com certeza a especulação imobiliária vem e derruba, né? Porque aí é uma questão de o espaço, muitas vezes uma casa unifamiliar, dependendo da valorização do imóvel, ela é colocada abaixo, né? E é reconstruída de outra forma. Eu morava em frente à casa do Afonso Arinos, na rua Dona Mariana, do lado da clínica do
daquele homem que fazia a operação plástica, Pitangui. Pitangui. E aí ele morreu. Teve o enterro, aquela coisa toda. Na mesma semana, a gente viu sair um monte de móveis da casa. Os filhos iam derrubar a casa para poder fazer um condomínio. O patrimônio histórico entrou e não permitiu. A casa está lá em pé até hoje, a casa do Afonso Arinos. Uma casa linda, muito bonita, mas é isso que acontece. Se o patrimônio histórico não for em cima, é derrubado. É derrubado. A gente tem um exemplo no MOP da Tijuca, né? O Integrado 2. Acho que todo mundo que está aqui é do Itaiangá, né? Enfim, mas o Integrado 2, aquela casa, ela é tombada. Ela é né? tombada. Eu acho que é uma APAC, uma área de proteção do ambiente cultural. Pode haver algumas modificações internas, mas a fachada não pode ser mexida. Não pode, os vitrais tem que são bonitos, né? Sim, aquela escada de madeira e tal, mas a intenção... Tudo tem que ser preservado, né? No início do processo não era essa, não. Era de pegar o imóvel e construir um prédio atrás, fazer uma série de ações. Só depois foram descobrir que não poderiam fazer. E aí resolveram aproveitar o espaço como ele estava, né, preservá-lo. Essa questão lá de São Januário, desse casario mais antigo, é muito importante até haver a proteção. Por quê? Porque o bairro de São Cristóvão, pela localização estratégica dele, ele é a menina dos olhos da especulação imobiliária e para processos de gentrificação. Porque a localização de São Cristóvão é muito privilegiada. São Cristóvão está a um passo da Tijuca, está muito perto do centro da cidade, muito próximo, muito fácil de chegar à Zona Sul, né? Ao Grande Meier também, está perto da Avenida Brasil, então é uma localização estratégica. Né? Tanto é que já vem acontecendo em algumas áreas do bairro, algumas regiões do bairro, né? Um processo de verticalização, de construção de novos condomínios, né? Principalmente ali próximo à Quinta da Boa Vista, né? Oi? Ao campo por causa do campo de São Cristóvão, né? Ele é um bairro redondo, né? Sim, sim. Mas ali ele já é uma terceira ou quarta geração dos imóveis. Então, como o casario antigo ali do entorno, por ser uma área até mais valorizada, já tinha sido demolido e reconstruído, então já não havia mais sentido em fazer um processo de proteção do imóvel. Né? Agora, essa parte da Rua São Januário que você mostrou, por não ser uma área tão valorizada do bairro, permitiu que houvesse essa permanência da arquitetura. Né? E agora ela vai ser preservada. Quer dizer, a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque os caras podem mudar a legislação, arrumar gambiarra jurídica. Gonzaga também tem algumas relíquias, né? Exatamente, o Rio de Janeiro é um outro dado, né? Eu falo como morador não, moro hoje em dia no Meier, mas assim, Marechal não sai do coração, né? E alguns imóveis preocupam muito, porque